Muito bem, turma. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje vamos estudar sistemas eleitorais e partidários na disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Nós estamos entrando no penúltimo tópico do nosso curso, Sistemas Eleitorais e Partidários. E nós vamos tratar dos seguintes tópicos: democracia, partidos políticos, sufrágio, sistemas eleitorais, alistamento eleitoral, voto, formas de representação. É uma aula que tem especial conexão com as aulas de Direito Constitucional 1, que daí na nossa disciplina sempre teve, né, uma confluência com Direito Constitucional. Ciência Política e Direito Constitucional, enfim, como a gente viu lá no início da nossa disciplina, tem muitas afinidades. E esse tópico em especial, né, o que nós vamos tratar hoje, tem vários pontos de contato com a Constituição, artigos 13, 14, até o 18, mais ou menos, né, muitas coisas que a gente vai ver aqui, a gente vai ver lá também, em Direito Constitucional 1. Então, a distinção seria que nós vamos ver do ponto de vista da teoria geral, aplicável a vários lugares, né, não só ao Brasil, e depois, em Direito Constitucional, a gente vai focar o tratamento constitucional, jurisprudência a partir da Constituição e assim por diante. Muito bem, então é disso que nós vamos tratar hoje. Antes da gente entrar, queria lembrar que vocês têm seminário este bimestre, e os temas são esses 7 que estão aí elencados. E, enfim, na aula da semana passada eu deixei para vocês se organizarem em grupos, né? Queria só saber neste momento se vocês fizeram isso, já decidiram os temas. Eu vou distribuir os temas, só me digam, por favor, como que ficou isso. No caso, o meu grupo foi separado, não sei quantos colegas, professor. E vocês não distribuíram os temas ainda, Paulo? Não. E eu pergunto, então, vocês gostariam que eu separasse os temas? Distribuísse? Fizesse um sorteio aqui no final da aula? Por mim pode ser, prof. O resto do pessoal não pode se manifestar no bate-papo? Pode ser, prof. Pode ser sim, professor, sem problemas. Então, tá bom. Então, no final da aula, vamos fazer o sorteio, né? Então, eu preciso que vocês já tenham 7 grupos organizados aí. E a gente faz o sorteio no finalzinho da aula. Os temas são bicameralismo, dizer os fundamentos, a história, países que adotam bicameralismo, a particularidade do bicameralismo no federalismo, aí sistema de partido único, que são os países que compunham o chamado bloco socialista ou comunista, e são os remanescentes. China, Coreia do Norte, Cuba. Dizer a respeito do significado de ter apenas um único partido e como funciona o sistema político de alguns desses países. Não precisa aprofundar todos, né? Mas, digamos, pega a China e explica bem a China. Explicar as monarquias limitadas, que a gente estudou na disciplina, né, por alto, mas pegar um exemplo de monarquia limitada, que é o Reino Unido, e explicar o sistema, como funciona o parlamento deles, como funciona o primeiro-ministro, né, as atribuições do primeiro-ministro, o que a rainha faz. 4, explicar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, o sistema de colégios eleitorais. Pode-se usar a última eleição vencida pelo Joe Biden, como exemplo, para ilustrar. Podem pegar as eleições antigas também. Enfim, tem situações bastante peculiares de um candidato ter recebido menos votos ter sido eleito por conta do colégio eleitoral, explicar essa discrepância. No tema semipresidencialismo, França e Rússia, explicar como funciona a divisão de atribuições entre o presidente e o primeiro-ministro. É um sistema que vinha sendo cogitado aí no mês passado, né? Já saiu de moda.
mas vinha se cogitando aqui para o Brasil o semipresidencialismo, ou seja, criar uma figura de um primeiro-ministro que teria competências paralelas ao do presidente. Dizer como funciona na França, na Rússia, se quiserem trazer exemplos, né, de como se atuou nesses países, nessa divisão de poderes. Governos islâmicos, escolher um e tratar bem a Arábia Saudita, Egito, Líbia, dizer como funciona a Sharia nesses países, o sistema jurídico baseado no Islã, nas Sagradas Escrituras, e o tema 7, parlamentos do mundo. Para esse tema, eu tenho um texto, um artigo de revista, na verdade, né, que ajuda bastante. E aí o grupo vai pesquisar como funcionam os parlamentos nos diferentes países. E nesse artigo que eu vou passar para o grupo, explica-se a forma, né, a forma de ringue, forma de sala de aula, forma de anfiteatro, forma física mesmo. E os significados desses parlamentos. O que difere de um para o outro na hora dos debates, na hora da implementação de projetos e tudo mais. E esses são os 7 temas, então, para o nosso seminário, que ficam para os dias 4 e 11 de setembro. O que nos dá aí, deixa eu ver, mais 2 aulas, né? Até lá. Muito bem. Então vamos ao tema de hoje. Sistemas eleitorais e partidários, que, como eu antecipei, dialoga bastante com a disciplina de Direito Constitucional, Constitucional 1. Então vamos tratar desses tópicos: democracia, partidos políticos, sufrágio, sistemas eleitorais, alistamento eleitoral, voto e formas de representação. Pois não, Paulo, pode falar. Só uma dúvida, professor. Qual é o número máximo de membros por grupo? Puxa, peraí, vocês são quantos? 40? Acho que no máximo 5, né? 4, 5 membros, acho que fecha aí a quantidade de alunos da sala. Beleza. Deixa eu agregar isso. Muito bem. Então, esses tópicos nós vamos tratar. O último tópico, formas de representação, trata dos sistemas eleitorais. Por exemplo, representação majoritária, representação proporcional, sistema distrital misto, que é um tema que estava em voga nesta semana, né, no nosso parlamento, porque havia uma proposta, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que visava transformar o nosso sistema eleitoral adotando-se o chamado distritão, né, o voto distrital. Só que ele foi rejeitado, né, a PEC acabou rejeitada e foi arquivada. Mas o tema ficou em debate aí nas últimas semanas, nesta semana em especial. Então, as formas de representação, né, representação proporcional, majoritária, sistema distrital misto, é do que nós vamos falar. E vamos entrar nesse tópico do projeto, né, da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que foi rejeitada esta semana na Câmara dos Deputados. Então, democracia é um regime político. A democracia, na definição do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, na época da Guerra de Secessão, é que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. É uma definição bastante condizente com o que se busca na atualidade. Então, etimologicamente, a palavra democracia vem do grego, que é poder do povo ou governo do povo. Daimos, em grego, significa povo. Cracia é uma derivação de arché, que significa poder ou governo. Então, etimologicamente, governo do povo.
E a gente viu isso também no Aristóteles, quando ele dá a definição de monarquia como governo, né? Democracia como governo do povo. A tipologia das formas de governo do Aristóteles, em que ele elenca a monarquia, a aristocracia e a democracia como as formas de governo usadas, né, usuais na Grécia à sua época. Então, a democracia, governo do povo, e nessa definição do Lincoln, ele amplia essa ideia de governo do povo, não é só do povo, é governo pelo povo. O próprio povo se governa para o povo, visando atender aos interesses do povo e não aos interesses de um determinado grupo social ou classe ou grupo de interesse. No caso, é para todo o povo. Reino Niebuhr afirma que a capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. Então, essas necessidades de busca por justiça, por equidade, é que permitem a democracia como um regime político. Porém, as injustiças tornam a democracia cada vez mais necessária, cada vez mais importante, buscando a superação dessas injustiças, das desigualdades. Robert Dahl diz que há condições necessárias para que os processos de escolha representem ao máximo a vontade das pessoas. Então, ele elenca uma série de requisitos para que a democracia se instrumentalize. Então, para que a democracia se torne uma forma de regime político possível, colocada na prática, ele elenca essas condições. Então, a democracia, para fazer-se como um instrumental, para instrumentalizar-se, deve atender a essas condições. E ele chama de poliarquia, o governo de muitos, quando muitos participam das tomadas de decisões. E a poliarquia seria uma espécie de democracia que consegue absorver melhor as diferenças dentro da sociedade e refletir melhor a vontade da população. As características que ele elenca: liberdade de formar e aderir a organizações no sentido de organizações da sociedade civil, organizada e não organizada, né, como entidades instituídas como a igreja, a mídia, as escolas, organizações civis de filantropia, mesmo empresas. Então, um requisito é essa liberdade. As pessoas têm liberdade para aderir, para participar das organizações da sociedade civil. Respeito às minorias e busca pela equidade. Então, uma democracia identificada com a poliarquia buscaria respeitar sempre as minorias, daria espaço às minorias, diferentemente do que a gente viu em relação ao fascismo na aula da semana passada, segundo Hannah Arendt. Então, o fascismo não dá espaço para diferenças, não permite minorias, tanto ideológicas quanto étnicas, sociais, de classe. O fascismo não aceita divergências, não aceita o diferente. Então, seria a materialização do que em outra bibliografia se chama de ditaduras de uma maioria. Então, a maioria se impõe e não dá espaço para minorias, sejam elas de qualquer orientação, ideológica, étnica. Então, não há. A pessoa tem que se adequar, né? E se não for adequável, ela é expurgada da sociedade. Então, a democracia, diferentemente do fascismo, acolhe as minorias, cria um sistema, um aparato jurídico de proteção às minorias, dando-lhes espaço, dando-lhes condição, não só de sobrevivência, mas de participação na vida social. E busca pela equidade. Liberdade de expressão, direito de voto, de que nós já vamos falar, o voto como sendo um direito subjetivo do indivíduo de decidir quem serão seus governantes, elegibilidade para cargos públicos,
Então, os cidadãos podem participar da vida social por meio de cargos públicos, participando no Brasil, a partir de concursos públicos, em outros países, por esse e outros sistemas. Mas, no caso, o cidadão teria elegibilidade para cargos públicos. Ele poderia assumir um cargo público, desde que atendidos os demais requisitos legais. Direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Então, a liderança política podendo participar das eleições, da disputa pelo poder. Então, nas democracias, não se abole a luta pelo poder. A luta pelo poder é regrada segundo a normativa, segundo normas jurídicas que dizem como se chega, como se alcança o poder. Então, existe a luta pelo poder. E as lideranças, então, podem atuar buscando votos, conquistando votos, que é como se chega ao poder em uma democracia. Garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Então, além de uma informação oficial, de uma imprensa oficial, a liberdade de expressão bastante ampla, em que se permite que o indivíduo busque informações de maneira livre, o que está, na verdade, no cerne de um problema nosso, das fake news, dessa multiplicidade de fontes de informações, que muitas vezes não adotam princípios de veracidade, de verdade mesmo, né, baseados nas fake news. Então, nós temos hoje, na nossa sociedade, esse grande problema a ser resolvido. Como lidar com essas fontes de fake news? Como lidar, né, como permitir a democracia continuar subsistindo enquanto se permite liberdade de expressão, a ponto de se permitir criar fake news? E o judiciário não dá conta, não atende a essa demanda com a rapidez, com a agilidade necessária. Quando se pune alguém por fake news, por atentado à democracia, há vários outros impunes. Então, é um processo lento, moroso. É um grande desafio para a nossa sociedade atual. Eleições livres, frequentes e idôneas. Eleições livres, ou seja, sem restrições por parte do Estado. Frequentes, com uma frequência específica, previamente estabelecida. Idôneas, ou seja, críveis, que se possa ter fé em suas decisões. Instituições para fazer com que as políticas governamentais independam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Então, as políticas governamentais devem ser políticas do Estado, não devem depender do grupo político que está no poder em um determinado momento. Então, as instituições devem agir de tal maneira que transcendam o governo, transformem essas políticas públicas em políticas de Estado e não políticas de governo. Formas de democracia: democracia direta, representativa ou indireta e a semidireta. A democracia direta é aquela em que os cidadãos tomam a decisão diretamente. E é um sistema difícil de ser implementado. Hoje em dia se diz que existe democracia direta em pequenos países de menores dimensões territoriais, populacionais, como microestados, ou um maiorzinho que é a Suíça. Então, a Suíça seria um exemplo de democracia direta da atualidade, porque lá os cidadãos se manifestam periodicamente sobre os mais variados assuntos. São feitas eleições de modo bastante frequente e os cidadãos tomam decisões pontuais nessas eleições sobre os mais variados assuntos. Então, a cédula lá, às vezes há eleições mensais, dependendo do momento político, às vezes há eleições semanais para tomar decisões a respeito do cantão, né? Então, as decisões são locais, conforme distrito, cantão.
e federal, né, para o país todo. Então, seria um exemplo de democracia direta na atualidade. Mas, enfim, a democracia direta histórica foi aquela implantada em Atenas, né? Hoje, seria possível só nessas condições. Essas condições restritas, como no caso da Suíça e de microestados. A forma de representação que acaba predominando na democracia é a democracia representativa ou indireta, ou a forma semidireta. Na democracia representativa ou indireta, os cidadãos não tomam diretamente as decisões. Os cidadãos elegem pessoas, um grupo pequeno de pessoas, que tomarão decisões por eles. Tal como a gente estudou a partir dos federalistas. Então, haverá uma quantidade pequena de cidadãos tomando decisões pela totalidade da sociedade. Isso é a democracia representativa ou indireta. A semidireta seria aquela democracia que mantém resquícios de democracia direta, por meio de institutos como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, o veto popular, entre outras possibilidades. Eu ia agregar algo, mas me fugiu agora. Me fugiu. Mas, enfim, são alguns dos mecanismos de democracia direta que subsistem na democracia e que caracterizam a chamada democracia semidireta. Na democracia indireta e na semidireta, há poucas pessoas decidindo. Né? Essa é a lógica. Desvantagem: quem detém o poder econômico pode aliciá-las e corrompê-las. Essa também é uma grande dificuldade da democracia contemporânea. Como lidar com o poder econômico? Então, na nossa sociedade fruto da Revolução Burguesa, que foi a Revolução Francesa, quem detém o poder econômico acaba detendo o poder político. É uma consequência da nossa sociedade. E como lidar com isso? Como equilibrar o poder econômico com o poder político? De tal modo que o poder econômico não corrompa o poder político, como só ia acontecer. É uma questão que deve estar sempre em pauta. Que é uma característica, essa fragilidade em face do poder econômico, é uma característica da nossa democracia contemporânea. Como lidar, né? Como permitir que ela não fique tão fragilizada perante o poder econômico. Os instrumentos de democracia semidireta, de que nós mencionamos: plebiscito, referendo, iniciativa popular e veto popular. Diferenças, né, entre plebiscito e referendo. No plebiscito, convoca-se a população para se manifestar acerca de uma determinada política pública antes de essa política pública ser realizada. Então, é uma convocação anterior à implementação da política pública. É convocado o plebiscito antes da criação da norma ou implementação de ato administrativo para que os cidadãos, por meio do voto, a aprovem ou não. O plebiscito normalmente envolve sim ou não, tá? Sim ou não. Aí, excepcionalmente, às vezes tem mais de uma pergunta, né? Mais de uma resposta. Então, há geralmente uma pergunta e a resposta é sempre sim ou não. Aí, às vezes, nós temos variações em que há várias respostas possíveis, mas a forma clássica de plebiscito é sim ou não. Faz-se uma pergunta e o cidadão vota sim ou não. Então, o plebiscito é convocado antes da criação da norma ou da implementação do ato administrativo. E o referendo? O referendo é depois. Então, no referendo, implementa-se, o Estado, o governo implementa uma determinada política pública, um ato administrativo, uma norma, e depois consulta a população sobre sua aprovação. Então, o plebiscito é feito, o referendo é feito a posteriori. A posteriori.
Então, o plebiscito é anterior, o referendo é posterior. Então, o referendo é convocado após a edição da norma ou implementação de ato administrativo, devendo o povo ratificá-la ou não por meio do voto. Então, o povo diz se aprova ou não aprova aquela medida que foi implementada. A iniciativa popular possibilita a população apresentar projetos de lei. Então, uma lei é criada por um ITER, um roteiro, chamado processo legislativo. Então, uma norma passa por várias etapas. Um projeto de lei passa por várias etapas até dar origem à lei, à norma jurídica. Então, é o que a gente chama de processo legislativo, que está previsto na Constituição, regrado em todas as suas etapas pela Constituição. Vocês vão estudar processo legislativo em Direito Constitucional 2. Mas aqui convém, então, para os fins da nossa aula, falar apenas de maneira livre, de maneira ampla, como funciona o processo legislativo para que vocês entendam o que é iniciativa popular. Então, o projeto, para se criar uma lei, alguém apresenta um projeto de lei. Quem pode apresentar o projeto? Segundo a Constituição, qualquer deputado ou senador, presidente da República, o STF, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, as assembleias dos estados, atendidos a certos critérios, certos requisitos, podem apresentar projetos de lei. Não sei se eu mencionei, os tribunais superiores também podem apresentar projetos de lei. Então, esses são os intitulados, são os que têm a chamada iniciativa. Eles podem apresentar um projeto de lei. E esse projeto de lei vai ser, em regra, avaliado na casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, e depois sobe para a casa revisora, que é o Senado. Se aprovado o projeto de lei, ele vai para o presidente, e o presidente sanciona ou veta. E se ele sancionar, aí ele promulga, daí o projeto deixa de ser projeto e vira lei, e manda publicar no Diário Oficial da União, e depois da vacatio legis, aquela lei entra em vigor. Tá? É uma maneira muito simplificada de explicar o processo legislativo. Há muitas minúcias nisso tudo aí, possibilidade de derrubada do veto presidencial, maioria simples, maioria absoluta, exigidas em algumas etapas, análise de comissões, enfim, eu simplifiquei o máximo o processo legislativo. Então é isso, é um ITER, é um caminho que o projeto de lei segue até se tornar lei. E quem pode apresentar aquelas pessoas ou instituições intituladas a apresentar projeto de lei, a gente diz que tem iniciativa. A iniciativa legislativa começa apresentando o projeto de lei. E aí entra a iniciativa popular. Como mecanismo de democracia semidireta, a iniciativa popular prevê a possibilidade de os cidadãos apresentarem diretamente projetos de lei. Os cidadãos apresentam projetos de lei. E no Brasil nós temos essa figura da iniciativa popular. Há a previsão constitucional de apresentação de projetos de lei por parte da população. Mas os mecanismos constitucionais da Constituição de 88 são bastante dificultosos. Tanto é que o último projeto de iniciativa popular a ter tido sucesso data de 2010, que é o da Lei da Ficha Limpa. Já lá vão 11 anos. Então não é comum de ser usado esse mecanismo. Ele é bem restrito mesmo. Então, em poucas oportunidades ele foi colocado em prática. Disso a gente vai ver na disciplina Direito Constitucional, né? A gente aprofunda a perspectiva do direito brasileiro. Então, aqui nos importa, na disciplina Ciência Política, entender que esse é um mecanismo de democracia direta que subsiste na democracia indireta, configurando no que nós chamamos de democracia semidireta.
possibilidade de a população apresentar projetos de lei. E os países que adotam a iniciativa popular, tal como o Brasil, criam mecanismos dificultosos. No Brasil, é necessário que haja a assinatura, o endosso, a ratificação de um percentual significativo, 1% da população nacional. Ou seja, é necessário 2 milhões de assinaturas, pelo menos, hoje, né, para esse projeto ser encampado. E eles devem ser distribuídos por pelo menos 5 estados, em cada estado com não menos do que 0,1% da população local. É bem difícil de alcançar, de atender esses critérios, né? Tanto é que já são 11 anos desde o último projeto de iniciativa popular no Brasil que virou lei. Pois não, meu caro, pode falar. Só uma dúvida, essas assinaturas têm que ser semelhantes ao processo de criação de partido? Tem que ser de fato uma assinatura? Tem que reconhecer firma das assinaturas todas? Ou pode ser online, essas assinaturas? Olha, falando a respeito do plebiscito do projeto de lei da ficha limpa, que originou a lei da ficha limpa. Foram caixas e caixas de papel, foram assinaturas em papel, e foram todas conferidas, uma a uma, tanto é que demorou, né, para endossar esses documentos, e puseram lá o pessoal para verificar uma a uma as assinaturas, ver se o CPF está certo, identificar a duplicidade de assinatura, e foram identificadas, né? Então, naquela ocasião foi feito assim. Agora, parece que houve manifestações do TSE sobre criação de partido, né, sobre possibilidade de assinatura online e tal, mas aí eu já não sei detalhes. Não sei como está, mas o procedimento seria basicamente o mesmo. Tanto para projeto de iniciativa popular, quanto para subscrição para a criação de partidos. O procedimento é o mesmo, regido pelo TSE. E o último instituto, Veto Popular, possibilita a população vetar projetos de lei em trâmite. Esse não existe no Brasil. Tá? Nós não temos no Brasil veto popular. Outros países têm. Então, um projeto de lei que está tramitando e que seja considerado nocivo aos interesses nacionais poderia ser vetado pela população. Por exemplo, uma reforma trabalhista, uma privatização como a dos Correios, que está tramitando agora no nosso parlamento. Então, se esse projeto avançar, a população, se nós tivéssemos um instituto, a população poderia vetar. Então, seria feito um mecanismo como esse, né, da iniciativa popular de subscritura, e poderia ser vetado aquele projeto. Mas nós não temos isso no Brasil, temos os primeiros. Exemplos de plebiscitos e referendos que nós já tivemos no Brasil. Em 1963, foi feito referendo para determinar o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Então, foi às vésperas do golpe militar de 1964, quando ainda o país estava conflagrado com a crise da abdicação do Jânio Quadros. Então, o Jânio Quadros criou todo um cenário de caos político. O Jânio Quadros era o presidente. Ele enviou o vice, o João Goulart, para a China. E era uma situação caótica em que estava, e ele abdicou, esperando que voltasse nos braços do povo para reassumir o governo mais forte. E o seu vice, que era de orientação política divergente da dele, estava do outro lado do mundo. Mas os planos dele não deram certo, ele não conseguiu originar nenhuma comoção popular. E daí foi implementado o mecanismo de sucessão presidencial pela ordem de vocação, em que o vice era o primeiro da ordem, só que o João Goulart estava do outro lado do mundo, estava em visita à China. E até ele chegar, foram feitas mudanças no sistema, e foi implementado, até que ele chegasse aqui, o Congresso Nacional implementou o sistema parlamentarista no país.
fizeram lá, tramitaram rapidamente uma emenda à Constituição e o Brasil passou a ser um país semipresidencialista, né? Tinha o presidente com poderes restritos, não, parlamentarista, falei errado. Presidente sem poderes, como chefe de Estado, e quem governava era o primeiro-ministro. Então foi feito a toque de caixa até que ele chegasse. Lembrando que naquela época, o presidente e o vice eram eleitos em chapas diferentes. Havia uma eleição para presidente e havia uma eleição para vice. E o que acontecia naquele período era que a população elegia alguém de uma orientação para presidente e alguém de orientação diversa para vice. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o João Goulart, o Jango, assumiu a presidência, mas uma presidência esvaziada, e foi implementado o parlamentarismo no Brasil, uma espécie de golpe branco, um golpe parlamentar. E aí foi feito o referendo, alguns meses depois da implementação desse regime, e o referendo determinou o retorno do presidencialismo. A população rejeitou o parlamentarismo e retornou-se ao presidencialismo, com o Jango como presidente, que sofreria o golpe por parte dos militares no ano seguinte. Então foi um referendo realizado no Brasil. Em 93, nós tivemos o plebiscito para definir a forma e o sistema de governo do Brasil. República ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Aí foi um plebiscito previsto na Constituição. A Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, estabelecia esse plebiscito. Era para ser em 92, era 4 anos depois da entrada em vigor da Constituição, mas aí isso foi mudado por PEC e passou para 93. E em 93 foi feito o plebiscito. E o resultado do plebiscito de 93 foi esse. Entre República e Monarquia, deu República, com 66% dos votos contra 10% para a Monarquia. Desconsiderados votos brancos e nulos. E para sistema de governo, venceu o presidencialismo em face do parlamentarismo, 55% a 24%. Também desconsiderados os votos em branco e os votos nulos. Então, a população brasileira já em 93 definiu que a forma de governo é a república e o sistema de governo é o presidencialismo. Então, já em 2 ocasiões, a população brasileira optou pelo presidencialismo. Inclusive, esse era um dos óbices a essa discussão sobre adotar-se o semipresidencialismo do Brasil. Se já em 2 vezes a população brasileira optou pelo presidencialismo, ir contra esse desígnio é desrespeitar a manifestação popular, relativamente recente, de 93. Que não tem 30 anos ainda. Em 2005, foi feito um referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. Então, o governo implementou a medida, criou uma lei proibindo e restringindo a comercialização de armas de fogo e munições. E aí foi feita uma campanha para o referendo. Foi estabelecido um referendo, ver se a população endossava aquela medida. E, surpreendentemente, para as classes políticas, hoje, à luz do que nós sabemos da sociedade brasileira, venceu o não. No caso, a população não quis a política de desarmamento. Então, a lei foi revogada, embora o governo, nos anos seguintes, passasse a adotar, atentando contra o resultado do referendo, passasse a adotar medidas no sentido de desarmar, a população. O que me parece correto, embora fosse contra o desígnio estabelecido pelo próprio referendo. Em 2010, nós tivemos um plebiscito local, plebiscito no Pará, sobre a divisão do Estado. Em Pará, Carajás e Tapajós. E o TSE entendeu que a população interessada é a população do Estado. Deixa eu só corrigir esses parênteses.
A Constituição fala que a população interessada deve ser consultada sobre a divisão de um Estado. E a dúvida era, quem é a população interessada? É a população que estaria dentro das novas áreas, que dariam origem a novos estados, Tapajós e Carajós? Porque há interesse dessa população em ver-se representado, e é uma grande distância. Pará é um estado enorme, gigantesco, e algumas cidades estão a milhares de quilômetros de Belém. Então a população queria estar mais próxima do poder. Era esse o pleito, era essa a demanda pela divisão do Estado. E a Constituição, então, diz que a população interessada deve ser ouvida. Aí a questão que ficava, quem é a população interessada? A população nacional, nós aqui temos interesse nisso, no Sul? É só a população local, no sentido só do Estado? Só a população daquela região que pretende se subdividir, dando origem ao novo Estado? O TSE se manifestou no sentido de que a população interessada é do Estado inteiro. E aí o plebiscito foi feito em todo o Pará. E venceu a não divisão. Então, no caso, devido à proporção massiva do voto de Belém, que passaria a ser a capital de um estado do Pará diminuto, não foi aprovada aí a divisão do estado, né, dando origem a esses novos estados de Carajás e Tapajós. Agora, se fosse computado apenas o voto local dessas regiões, teria vencido a divisão. A questão é que Belém, uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes, teve um peso bastante significativo para o resultado dessa população. Abrão está aí? Você está aí, Abrão? Enfim, eu queria perguntar para o Abrão se ele tem algum dado a mais, alguma informação a mais sobre o plebiscito do Pará. Afinal, ele é de lá, né? Em 2017, aí já não no Brasil, foi feito um referendo na Colômbia sobre o Tratado de Paz com as Farc e foi rejeitado. O que aconteceu foi o seguinte, tentando resumir. As Farc, ou Farcs, eram um grupo paramilitar guerrilheiro que buscava chegar ao poder por meio da força, por meio de um golpe. Isso desde os anos 60. Existiam vários grupos na Colômbia com essa orientação, que foram debelados, foram desbaratados, e as Farc sobreviveram, embrenhando-se na mata. E lá, no meio da Amazônia colombiana, encontraram uma fonte de renda inesgotável, que é a proteção aos cartéis de narcotráfico. E com isso as Farc conseguiram subsistir e se mantiveram fortes e passaram a ter um grande poder. Nos anos 90, começo dos anos 2000, as Farc chegaram a controlar 30% do território colombiano. É muita coisa. 30% é muita coisa. Se aqui no Brasil a gente tem o problema dos morros no Rio de Janeiro, onde a polícia não entra, imagina num país como a Colômbia, onde 30% do território não pode ser controlado pela polícia, pelo exército, né? A Colômbia, sob o governo do presidente Álvaro Uribe, tentou a solução militar, tentou derrotar militarmente as Farc, com apoio dos Estados Unidos, apoio logístico, financeiro, de inteligência, material, né? Cediam helicópteros e tal, e não conseguiu. As Farc perderam território, sim, porém a luta se recrudesceu e virou uma guerra civil, em que a população estava sendo vitimada. E as Farc acuadas ficaram mais violentas. Então, gerou uma guerra civil no país. E aí, um candidato de oposição, chamado Juan Manuel Santos, apresentou durante as eleições, porque lá na Colômbia o mandato é de 5 anos, sem reeleição. Então, ao final do mandato do Uribe, estava sendo feita uma eleição, e o candidato da oposição, que enfrentaria o candidato do Uribe, apresentou uma proposta radical de solução pacífica, solução negociada com as Farc. E ele venceu e se tornou presidente. Então, logo ele assumiu a presidência
o Romano Santos implementou negociações diretas de paz com as Farc, com os bons ofícios da Noruega e de Cuba. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, é um tema que a gente vai tratar em direito internacional no próximo ano letivo. E assim foi feito um tratado de paz. Um tratado de paz entre o governo da Colômbia e as Farc. Esse tratado de paz tinha por objetivo desmobilizar as Farc, os guerrilheiros entregariam armas, quem cometeu o crime seria julgado e punido, seja das Farc, seja do Exército. Quem não cometeu crimes, até então, receberia anistia e poderia participar da vida política. As Farc se converteriam em um partido político. Tudo isso foi negociado e colocado no Tratado de Paz. Aí o Juan Manuel Santos, o governo do Juan Manuel Santos, resolveu submeter esse Tratado de Paz a referendo. Foi um erro. Submeteu o Tratado de Paz a referendo para a população colombiana. E a população colombiana rejeitou o tratado. Por uma diferença muito pequena, 50, alguma coisa que deu não, né? Contra 49, alguma coisa que deu sim. Deixa eu ver se eu acho esses números fácil aqui. Referendo Farc Colômbia. 50,2% para o não. 50,2% para o não, contra 49,8% para o sim. Uma diferença muito apertada. Deixa eu colocar essa informação. Aí o que o governo colombiano fez? Teve que renegociar o tratado, voltar à mesa de negociação. Já tinha levado 5 anos de negociação para chegar àquele texto. E foi renegociado, foram revistos vários pontos, só que dessa vez o acordo revisto não foi submetido a referendo novamente, né? Aí foi implementado, as Farc foram desmobilizadas, se converteram em partido político, que inclusive elegeram senador, elegeram deputado. Curiosamente, as Farc têm prestígio na Colômbia, né? A gente que está de fora acha que não. Eu tive alunos colombianos no período que eu dava aula na UNILA que falavam muito bem das Farc. Tinha uma outra impressão, uma outra perspectiva, né? E é fácil para a gente que é de fora condenar, achar que está errado e tal. Mas é curioso, e isso ficou claro na eleição. Vários candidatos das Farc foram eleitos, inclusive para o Senado. Muito bem. Próximo tópico, partidos políticos. O que é um partido político? Segundo o Manecão, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o partido político é um grupo organizado que se especializa na conquista do poder por meios pacíficos, a fim de implementar políticas. O partido político é uma organização, uma agremiação, um grupo que entra nas regras do jogo para alcançar o poder, para conquistar o poder por meios pacíficos e não implementando atos contrários à lei. Inclusive, isso é uma das questões que a gente tem para discutir hoje com a prisão do Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, ontem. O sujeito foi preso por atos antidemocráticos. Então, não apenas as ideias, mas o discurso contrário à democracia. Então, e curiosamente, o presidente do partido, e o partido saiu em sua defesa, né? Eu acho incrível que um sujeito como esse conseguisse ser presidente de um partido. Incrível. Mas são questões da nossa época, né? Difíceis de entender. Por quê? Olha a definição do Manecão. O partido político é aquele que se especializa na conquista do poder por meios pacíficos. E o sujeito ensinando como atirar em policial, falando das desavenças com o STF como se fosse
em nível pessoal, não tinha nada a ver isso. Enfim. A classificação dos sistemas partidários, segundo o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Nós temos partidos, os partidos podem ser classificados segundo a sua organização interna, segundo a sua organização externa e segundo o seu âmbito de atuação. Pela organização interna, a classificação seria partidos de quadros, partidos de massas e partidos cartoriais. O que são partidos de quadros? São partidos que buscam identificar pessoas com certo perfil que possam atuar dentro das plataformas políticas defendidas pelo partido, que defendem certas bandeiras, estão de acordo com certas ideias ou ideologias que defende o partido. Então, são partidos de quadros. Um exemplo, o nosso sistema partidário é meio caótico, tá? Nós temos mais de 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados, é muita coisa. É muita coisa. Isso resulta que os nossos partidos são pouco ideológicos. Os nossos partidos entram mais na última classificação de partidos cartoriais. O que são os partidos cartoriais? Atendem aos requisitos legais, mas não têm uma orientação ideológica ou a defesa de bandeiras claras. O partido até pode se dizer defensor de uma certa bandeira, mas, quando convém, muda de ideia. Né? O que a gente tem visto aí na figura do que a gente chama de centrão, que é um conjunto de partidos sem orientação ideológica clara. Eles até podem ter um discurso defendendo um certo posicionamento, mas, quando convém, eles mudam facilmente de sentido, né, de orientação. Isso que é o centrão no Brasil. É essa massa amorfa de deputados que pertencem a siglas sem orientação ideológica clara e que atendem a interesses do momento. Então, até essa questão do voto sobre a urna eletrônica, o voto impresso na urna eletrônica, que foi rejeitado esta semana na Câmara dos Deputados e nem chegou a ser votado no Senado, a começar que nem deveria ter sido votado na Câmara, já tinha sido rejeitado nas comissões. Mas, enfim, por uma questão política, o presidente da Casa deixou claro, né, para confirmar a vontade popular pela rejeição do voto impresso, ele submeteu a casa. Faz sentido. E aí, né, nessa votação, ficou clara essa falta de orientação ideológica, né? Que a reportagem do Estado de São Paulo mostrou que vários dos que votaram favoravelmente ao voto impresso tinham recebido emendas, mais de R$1 bilhão em emendas no começo do mês, atendendo aos seus interesses sendo atendidos seus interesses por parte do governo. O governo liberou verbas, mais de R$1 bilhão para atender aos interesses desses parlamentares que votaram favoravelmente. Isso é clássico do Centrão. Então, toma lá da cá, né? Uma mão lava a outra. Não há uma orientação ideológica clara. Então, no nosso sistema, predomina a figura do partido cartorial. Como eu disse, são mais de 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados. É um sistema pluripartidário, a gente vai ver, né? Mas o Brasil não é o único que tem um sistema pluripartidário. Israel, que é um país muito menor, tem mais partidos, né? Tem uns 50 partidos com representação no Poder Legislativo. Tem países com bem menos partidos, tem países com 2 partidos, a gente vai ver já sobre isso. Mas, enfim, no Brasil predomina essa figura de partido cartorial. Partido sem uma orientação ideológica clara. Atende os requisitos legais e participa, mas não tem uma orientação ideológica. É o que a gente viu no PTB aí do Roberto Jefferson, para usar um exemplo. Aí, ainda segundo o Manecão, existem partidos de quadros e partidos de massa. Dentro desse nosso sistema, um que a gente poderia identificar como partido de quadros seria o PSDB, que identifica pessoas com uma certa orientação, que é chamada de social-democracia. Então, os sociais-democratas então, são
pessoas públicas, políticos, que atendem essa orientação, que está mais identificada com centro-esquerda, né? Questões como neoliberalismo, privatizações. Então, é um partido de quadros. Identifica personalidades que seguem essa ideologia, que seguem as bandeiras do partido. Um partido que deveria ser assim também seria o PV, o Partido Verde. Mas o PV, nos últimos anos, entrou aí também no centrão, né? Nessa ideia de massificação, não, de queda de ideologias em prol de bandeiras pragmáticas. O PSOL também entraria aí nesse partido de quadros, pessoas com certa orientação de esquerda, que defendem bandeiras progressistas, poderia entrar também. E um partido de massas no Brasil seria o PT, que busca a quantidade. Quanto mais pessoas, quanto mais inscritos, melhor. A massificação, né? Então, é o único exemplo que a gente tem de partido de massa no Brasil. Inclusive, o PT hoje é o segundo partido com mais filiados no mundo. Perde só para um partido da Índia, que é difícil de bater, né? Porque a Índia é tão populosa. Então, é o único partido de massas que a gente tem no Brasil. Agora, tirando esses exemplos que eu mencionei e mais uma outra situação, os demais partidos no Brasil entram nessa categoria de partidos cartoriais. Pela organização externa, nós temos sistema de partido único, o bipartidarismo e o pluripartidarismo. Então, pluripartidarismo é quando se permite a existência de diversos partidos políticos no sistema do país. O Brasil é pluripartidário. Então, como eu mencionei, existem diversos partidos disputando na luta pelo poder, buscando alcançar o poder por meios pacíficos. Sistema de partido único é como a gente chama hoje o sistema desses países que antes eram identificados com o chamado bloco socialista durante a Guerra Fria. Então, hoje a gente diz que são países com um sistema de partido único. A China, o Vietnã, o Camboja, Cuba, Coreia do Norte. Então, países que adotam um sistema de partido único. Apenas um partido está intitulado a participar. Também foi assim na Itália fascista e na Alemanha nazista, com um sistema de partido único, embora não socialistas, né? Adotavam um sistema de partido único. O fascismo também busca a prevalência de um único partido. E no sistema bipartidário, existem dois partidos, né? Ou dois partidos permitidos, ou existem condições para que apenas dois partidos possam disputar o poder. É o caso dos Estados Unidos. Formalmente, os Estados Unidos são um país pluripartidário. É possível criar partidos. E existem partidos, efetivamente, né? Vários partidos nos Estados Unidos. Só que as condições para que esses partidos se tornem nacionais são tão dificultosas que acaba prevalecendo um sistema bipartidário. Apenas dois partidos, historicamente, têm condições, né, ou têm tido condições de se fazerem nacionais, que eles são o Partido Republicano e o Partido Democrata. Agora, existem partidos regionais ou de estados, né, que não conseguem superar essa barreira e se tornarem nacionais. Existem. Às vezes aparece um terceiro candidato nas eleições dos Estados Unidos. Tem sido mais raro ultimamente, mas antigamente aparecia. Uma figura que eu me lembro é do Ross Perot, que era um milionário do Texas que se tornou candidato, né? Ele era a terceira via. Mas ele não tinha, o nome dele não aparecia nas cédulas em vários estados, porque o partido ao qual ele se filiou não tinha representação em todos os estados. Então ele recebeu votos apenas em alguns estados. Uma situação bem curiosa, né? Aqui no Brasil a gente nem imagina uma situação como essa. Mas lá o sistema é estadual. Então o Ross Perot teve a candidatura à presidência inviabilizada desde o início. Ele se candidatou e concorreu,
sabendo que perderia, mas ele estava disposto a gastar a fortuna dele, né? Toda a campanha dele foi bancada por ele mesmo, como milionário que ele era. Nem sei como ele está na vida pública hoje lá, né? Pois não, Paulo, pode falar. Nos outros países, o governo financia campanhas políticas dos partidos, que nem aqui, professor? Depende do país, né? Alguns países menores financiam a campanha, não é permitida a doação. Então, exclusivamente o Estado, esse é um extremo. E no outro extremo, nós temos países em que o Estado não dá nenhum tipo de suporte financeiro aos partidos, apenas as doações privadas. Então, nós temos os dois extremos, e entre esses dois extremos nós temos flutuações. Então, um sistema que permite doações mistas e uma complementação por parte do Estado, que é como acontece no Brasil. Então, existe um limite de doação quantitativo por pessoa, por entidade, né, para os partidos. E a partir disso tem o fundo partidário, é o sistema do Brasil. Em outros países predomina o fundo partidário, mas também é possível é possível fazer doação privada. Então, há grande flutuação aí, Paulo. Existem os dois extremos. Eu diria o seguinte: os países mais hipossuficientes, os mais pobres, com menos estrutura, nesses não há fundo partidário estatal. É apenas doações privadas. Então, isso a gente vê em países mais pobres, né? Já países com condições costumam ter fundo partidário bancado pelo Estado. E no Brasil a gente já teve o bipartidarismo durante a ditadura, quando foram suprimidos os partidos e permitidos apenas 2 partidos, a Arena e o MDB. Isso durou entre 1966 e 1979. Foram, portanto, 13 anos de bipartidarismo no Brasil. Então, os militares, com uma medida, um ato institucional em 1966, suprimiram os partidos. Os partidos foram extintos. E aí os políticos, né, os que já tinham mandato e os que quisessem concorrer a mandatos eletivos, tinham que se filiar ou ao MDB ou à Arena. A Arena era o partido de suporte, de apoio ao regime militar. E MDB era a sigla que congregava a oposição, todos aqueles que faziam oposição ao regime. E a ditadura não foi uniforme, né? Ela sofreu grandes variações ao longo desses 20 anos, dos 20 anos. Então, houve golpe dentro do golpe, né? Mudança de sistema dentro da Constituição, dentro da ditadura. Então, ela não foi uniforme. E nesse período aí de 13 anos, apenas 2 partidos podiam disputar o poder. Primeiro, pensando-se nas eleições nacionais, porque os militares assumiram com o discurso de que entregariam aos civis o poder, né, após passado caos, que usando o discurso de dar ordem nacional, né, eles colocariam ordem ao caos, suprimiriam a ameaça comunista, entregariam o poder aos civis. Mas isso não foi feito. Aí foi feita a Constituição de 67 endossando esse regime, depois a de 69 recrudescendo a opressão. Enfim, o ponto é que nesse período todo, apenas 2 partidos. A Arena de sustentação e o MDB, que congregava todos aqueles que faziam oposição à ditadura, ao regime civil-militar então em vigor. E nas eleições de 79, quando já havia um sentimento da população contrário à ditadura, no sentido de buscar a retomada da democracia, o retorno do poder aos civis, estava claro que nas eleições estaduais e eleições parlamentares, a Arena sofreria uma grande derrota. E que seria uma derrota da ditadura, né? Do governo militar. E o que a ditadura fez?
permitiu o retorno ao pluripartidarismo. E aí o MDB se esfacelou e deu origem a diversos outros partidos. Então, toda aquela oposição que estava organizada e centralizada, de repente, se dividiu, né, em várias agremiações. Foi a saída que a ditadura encontrou para continuar naquele processo lento, né, de entrega do poder, de redemocratização do país. Então, era um sistema lento, gradual e seguro, como dizia o... Não era o Figueiredo, esqueci o nome dele. O Geisel. O Geisel. Então, foi isso. Então, em 79, permitiu-se retorno ao pluripartidarismo. O MDB se esfacelou. A Arena também, né, deu origem a vários partidos. A Arena deu origem ao PFL, por exemplo, que hoje é o DEM. E o MDB continua existindo como PMDB, e hoje voltou a se chamar MDB, né, mas só apenas alguns permaneceram no MDB, que continuou sendo o partido forte à época, e hoje ainda é um partido forte, né? É um partido ônibus que elege muita gente no interior, vereadores, prefeitos, né, muitos deputados. Continua sendo grande, mas o MDB da época se esfacelou. E dentre outros partidos surgiram o PT, surgiu o PSDB, o PDT, o PCdoB. Vários partidos aí tiveram origem a partir daquele MDB. E alguns permaneceram na sigla que hoje deu origem ao PMDB e hoje se chama de novo MDB. O Sarney o Sarney e o Tancredo Neves, né, eram do MDB. O Sarney tinha vindo da Arena, né, da ala de sustentação do regime, e o Tancredo Neves era da oposição. O Tancredo Neves, que tinha sido primeiro-ministro naquela época do Jango, lá nos anos 60. E daí eles formaram uma chapa que foi eleita indiretamente, né? E o Tancredo Neves nunca assumiu. Quem assumiu, em nome do Tancredo Neves, foi o Sarney, que depois ficou como presidente. O que foi uma ironia do destino, né? Porque o Sarney vem de oligarquias e não representava aquele espírito de redemocratização. Ele estava na chapa com o Tancredo Neves para dar um equilíbrio, mostrar o outro lado, né? Congregar votos das oligarquias, de quem tinha apoiado a ditadura. Era para isso que o Sarney estava na chapa. É porque o grande defensor sempre foi o Sarney. E se não fosse para ser o Sarney, perdão, não, o Tancredo Neves. E se não fosse para ser o Tancredo Neves, é para ser o Ulisses Guimarães. Os grandes nomes da redemocratização. E acabou sendo, ironia do destino, o Sarney, o presidente. Sufrágio. Sufrágio é o direito público subjetivo de natureza política que o cidadão tem de eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder estatal. É a instituição fundamental da democracia representativa. É por meio do sufrágio que o eleitorado, ou seja, o povo, outorga legitimidade aos governantes. Tinha tampinha? Então, o sufrágio é esse direito que o povo tem, que os cidadãos têm, de participar da vida política, da organização da atividade do poder estatal. Basicamente, o sufrágio se exerce pelo voto. O voto, então, é o direito que os cidadãos têm de elegerem, de escolherem os seus representantes. E esses representantes passarão a tomar decisões em nome do povo. E os sistemas eleitorais? Então, partindo do sufrágio, os sistemas eleitorais se baseiam em diferentes formas de sufrágio. O sufrágio restrito, o sufrágio universal, o sufrágio ativo e o sufrágio passivo. Sufrágio restrito
É quando a prerrogativa de um cidadão participar da administração pública sofre certos tipos de restrição. Restrições ao voto das mulheres, dos analfabetos, dos pobres e dos não brancos são exemplos de restrições possíveis. Países hoje que adotam sufrágio restrito são países como a Arábia Saudita, Mianmar, países que têm formas autocratas, né, em que prevalece a autocracia. A África do Sul, da época do apartheid, era um exemplo de sufrágio restrito. Os não brancos tinham o direito de sufrágio restrito. Então é o sufrágio restrito, há restrições. Já o sufrágio universal é o sistema no qual se outorga o direito de votar a todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de condições de nascimento, de riqueza ou capacidade especial, intelectual, por exemplo. Na Constituição é o que está disposto no artigo 14, como a gente vai estudar em Direito Constitucional 1. E é uma discussão se no caso de haver restrições etárias, ainda se caracteriza o sufrágio universal, e o consenso é que sim. Então, ainda que haja restrições etárias, continua havendo sufrágio universal. Por exemplo, ter o direito de voto, no caso do Brasil, facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18 anos. E abaixo de 16 anos, o indivíduo não tem direito a voto. Isso tem relação com a formação, com a consolidação da psique, do entendimento do indivíduo como ser ativo na sociedade, com aspectos intelectuais mesmo, né? Então, restrições etárias pode, continua sendo sufrágio universal. No Brasil, os analfabetos, o sufrágio dos analfabetos é facultativo, podem votar. O voto é facultativo, tanto o alistamento quanto o voto é facultativo entre 16 e 18 anos. E para os maiores de 70 anos. É isso? Não posso estar enganado. Estou puxando de memória aqui. E o sufrágio é universal, então, né? Todos esses são intitulados a votar. E no Brasil a gente tem a seguinte particularidade. Cidadãos portugueses equiparados a brasileiros podem votar no Brasil. Então a gente está vendo na definição aí que os nacionais, né, o direito de votar é atribuído a todos os nacionais. No caso do Brasil, também a estrangeiros, no caso portugueses equiparados a brasileiros, por causa do Estatuto da Igualdade. Um tratado entre Brasil e Portugal que permite isso. E também se instrumentaliza a recíproca. Brasileiros que vivem em Portugal, que têm o status de equiparado a português, podem votar lá, mesmo sem ser portugueses. Então, no Brasil, a gente tem essa particularidade ainda, né? De permitir a não brasileiros, no caso portugueses, participarem da vida política nacional. O sufrágio ativo é o direito de votar, é o que caracteriza o eleitor. E o sufrágio passivo é o direito de ser votado, é o que caracteriza o candidato, o elegível a um cargo público. Alistamento eleitoral. Então, uma coisa é o alistamento, outra coisa é o voto, né? O alistamento é o procedimento administrativo cartorário que compreende, sobrou ali, compreende dois atos inconfundíveis, a qualificação e a inscrição do eleitor. E ele pode ser obrigatório ou facultativo, dependendo do país. Então, o alistamento eleitoral é o ato por meio do qual o cidadão se torna eleitor. A qualificação é a prova de que o cidadão satisfaz as exigências legais para exercer o direito de voto. E a inscrição eleitoral permite ao cidadão obter o título de eleitor, no caso do Brasil, passando a integrar o Cadastro Nacional de Eleitores da Justiça Eleitoral. Esse é no caso do Brasil.
Então, o alistamento é quando a pessoa se qualifica e se inscreve para ser eleitor. Então, o alistamento é uma coisa e o voto é outra. Então, primeiro, o cidadão tem que se alistar eleitoralmente para poder estar intitulado de exercer o seu direito ao voto e depois ele exerce esse direito. No Brasil, o alistamento eleitoral é facultativo entre 16 e 18 anos e obrigatório a partir dos 18 anos. Em outros países, tanto o alistamento quanto o voto são facultativos. É o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente sabe que o voto é facultativo, né? Mas também o alistamento é facultativo. Então, a pessoa que queira votar tem que estar alistada, tem que estar inscrita. Não é qualquer um que pode votar no dia da eleição. A pessoa tem que estar inscrita, tem que estar alistada. E esse alistamento é feito previamente. Então, a pessoa não é obrigada a se alistar. Se ela quiser, ela se alista ou não, lá nos Estados Unidos, né? Ela se alistou, ela não é obrigada a votar. No dia da eleição, ela pode votar se quiser, ou até voto pelo correio, como eles têm lá esse sistema. A pessoa antecipa o voto, manda o voto por carta. É um sistema bem peculiar deles. Então, são duas coisas diferentes, o alistamento e o voto. Para nós, o alistamento é facultativo entre 16 e 18 anos e obrigatório a partir dos 18 anos. É preciso ter o título de eleitor a partir dos 18 anos. E no Brasil ainda, né? Entre 16 e 18, o alistamento é facultativo. A pessoa se alista se quiser. Alistou-se, o exercício do voto também é facultativo. Já tem o seu título de eleitor, pode votar se quiser. A pessoa não é obrigada. Turma, vamos começar agora o tema do voto e eu não quero interromper. Então, vamos fazer o intervalo. A gente volta depois do intervalo falando de voto. Ok? Pausamos agora. Beleza, professor? Ok, professor. Joia. Até daqui a pouco.